falando do partido maioritário que tem se dotado cada vez mais, não é? Aquela cisão interna que andava escondida, agora é cada vez mais visível, é mais notório, porque já há muitos que estavam no silêncio, que estavam a tentar se abster, começam a falar. Um dos exemplos, vimos aí o Álvaro Boavida Neto, que diz se ele for constituído, arguído pela PGR ou pelo Tribunal Supremo, uma coisa assim, o país iria parar. E ele diz que ele nunca foi cabrito amarrado na corda para morrer, para comer onde estava amarrado, mas admite que era um grande bisneiro. Vemos o secretário para a informação que vem e diz: não, o partido está coeso. Tem o Cláudio Santos que aparece como, portanto, solicita uma conferência extraordinária e ele está pronto para se candidatar a presidente do partido. E depois, hoje, tivemos as declarações também de um outro gigante que muitos não queriam reconhecer, agora começam a reconhecer como um gigante, Raul Diniz, que diz que o capital político de João Lourenço, portanto, terminou e já não tem mais nada a oferecer em termos de política e galvanizar o próprio partido. E qual é, qual é a leitura que podemos fazer deste marasmo que o MPLA está a viver, José Gama? É assim, o MPLA está incubado, procura incubar os seus problemas e as pessoas, algumas delas, vão exteriorizando, né? Apenas quando têm problemas, quando são exoneradas ou quando estão fora do partido. E Álvaro Boavida, desde o momento em que o processo de transição ocorre na liderança do partido de Eduardo dos Santos para João Lourenço, e ele percebe que José Eduardo Santos estava a ser marginalizado, ele, enquanto secretário-geral, foi a primeira pessoa a levantar a voz, mostrando-se oposto mostrando a sua lealdade e oposição de que não se deveria marginalizar Eduardo dos Santos. Ele tem se revelado corajoso, de facto, e nós entendemos que num quadro como Angola, quando se quer fazer defesas do país, nós temos aqui dois instrumentos de reparo. Primeiro é a estrutura do MPLA e a segunda é a estrutura do Estado angolano. O que é mais importante? É o MPLA ou é o Estado angolano? O que é que precisa de reforma? É o MPLA, é o Estado angolano? Quando Boavida Neto vem falar publicamente, a preocupação dele é mais pelo MPLA, está sempre mais pelo partido. E ele até nesta entrevista diz que o sonho dele é deixar o partido forte, que governe mais, etc. A agenda dele é de partido, é uma visão partidarizada. Nós gostaríamos também de ver um Boavida a defender o Estado de Direito e democrático, defender, por exemplo, reformas no Estado, defender, por exemplo, reformas na CNE, porque o grande problema que nós temos é a CNE que precisa ser despartidarizada, defender também reformas no Tribunal Constitucional. Isto aí ele não critica. Defender também, por exemplo, uma reforma constitucional para termos novamente o direito de votar diretamente para um presidente da República e não para um líder que se faz eleger ao reboque do seu partido, né? Defender uma Constituição em que todo angolano acima de 35 anos pode e deve concorrer para as presidenciais no país, mesmo que ele não queira ser presidente de um partido ou estar a reboque de um partido.
ele não faz defesa, por exemplo, aqui das liberdades cívicas, das liberdades de reunião que o MPLA, que gera o governo ou o governo, tem estado a violar e a maltratar, prender pessoas quando vão se manifestar por direitos políticos. Portanto, a preocupação de Boa Vida é reduzida ao MPLA, embora que ele falou e deu o exemplo da comunicação social que deveria ser mais aberta, mas ele, quando dá o exemplo, ele diz que se a comunicação social está mais para divulgar coisas boas do governo, mas se ele falar algo, não vão lhe dar abertura, algo de reparos, não vão dar a abertura. E os reparos que ele tem estado a fazer são os reparos partidários. Boa Vida Neto, quando foi governador do Namibe, do Bié, era conhecido também como um governador radical, que encarnava o partidarismo do regime nas instituições e de todo lado. Portanto, é louvável as posições que ele toma, é legítimo que ele venha defender o Mas agora, partido, José Gama, mas para nós, ativistas, defensores do Estado de Direito Democrático, as posições do Eduardo, do Álvaro Boa Vida, também não são de dimensão nacional ou à volta da defesa do angolano, embora que ele fala da fome, que queria, é o único exemplo que ele deu, queria que as coisas fossem resolvidas. E veja isso, que é mesmo a agenda do MPLA só se preocupa com fome e água, e às vezes a energia. Mas as pessoas querem direitos, as pessoas querem crescer mais, as pessoas precisam de ser empoderadas, mas para isso a pessoa precisa de ter um Estado que defende as pessoas. E quando os dirigentes do MPLA vêm na preocupação de resolver o problema da fome, eu penso que a ideia, o conceito que eles têm, que é de ir lá onde estão os pobres ou as pessoas que estão a passar fome e distribuir comida ou dar doações. Agora, para acabar com a fome do angolano, tem que se primeiro empoderar este mesmo angolano para ele ter meios para depois poder sair desta linha de pobreza. Mas agora, o peso político do Álvaro Boa Vida Neto dentro do MPLA ainda se faz sentir porque ele nem sequer no Bureau Político está, ele só está ali no Comitê Central, ele é deputado, ele diz que também só está a sofrer, não é? Na mesma entrevista, ele diz está a sofrer, não está pior que muitos outros, mas ele está ali metido, tipo, na cangalha. Mas o falar dele, ele ainda arrasta multidões dentro do partido ou, portanto, não tem muito mais a ver e não cria nenhum desequilíbrio a João Lourenço? Bom, o Boa Vida Neto, ele deu aqui um exemplo, ele diz que tem uma fazenda e uma das pessoas que o encorajou nesse negócio foi o próprio João Lourenço, eram na altura amigos. O João Lourenço houve uma altura que foi secretário-geral do partido do MPLA e Álvaro Boa Vida, se não me engano, era o líder da juventude. Então, eles tinham uma ligação próxima e o Álvaro sente-se que terá sido traído pelo presidente João Lourenço, e toda pessoa que se sente traída vive numa situação de desconfiança. Ele perdeu confiança nesta direção do partido, que andou a marginalizar o líder anterior, que não foi coerente. Um outro sinal de falta de confiança, o Álvaro Boa Vida, ele andou no BIE, no período em que lá andou, construiu uma clínica privada dele, é uma das mais sofisticadas que há ali naquela localidade. Ele vive em Luanda, mas quando está doente, quando precisa de fazer as suas consultas, vai na sua clínica
no BIE, ou então manda um médico da sua clínica ir a Luanda para lhe acompanhar. Isto indica o quê? Que ele perdeu confiança até nos próprios médicos que temos em Luanda. Ele tem receios que o próprio regime que ele defende e serve pode lhe fazer mal. Quer dizer, ele reconhece que tem um regime vigente que é retaliador. Então, ele usa esse, por isso é que ele diz que ele próprio também, que ele sente que ele próprio também, quando fala, pode ser alvo de alguma iniciativa que possa representar a vingança ou retaliação. E isto é preocupante quando os próprios membros do regime não confiam no regime. E agora nós que estamos aqui fora, como é que vai ser? Nós, os eleitores que votamos, como é que vamos confiar num regime assim? Nós precisamos de paz, precisamos de uma governação estável e com estabilidade, e não numa governação que envereda por vinganças e perseguições. Pelo menos o Álvaro Boavida, indiretamente, veio reconfirmar tudo aquilo que o Gangster, o Timóteo, o Cissa têm estado a reclamar e que os levou a deixar o país por alegada perseguição política por parte das autoridades angolanas. Angolana. De facto, esses nossos jovens que, se estivessem no país, continuariam a dar tanto. Penso num Timóteo Miranda, que é muito jovem e estava bem ali em Angola, agora está nas Europas, coitado, a apanhar frio e a tentar gritar a partir aqui do exterior. O Cissa, que tem características de alguém que tem que viver em Angola, dava aulas nas universidades, agora estamos a ver o Cissa sempre atrás de uma telecâmara a tentar, portanto, interagir com os angolanos. O Gangsta, então, já há muito tempo que também a sua voz não se faz sentir. Isto é fazer mal ao país. Estes jovens deviam voltar para o país porque eles, de facto, inspiram muitos outros jovens e o pensamento deles seria muito mais valioso no país do que estarem fora do país. Bom, esperemos que estando eles fora do país consigam capitalizar alguma coisa em termos de intelectualidade e tantos outros tipos de experiência e que não parem de fazer o que estão a fazer para o bem do país. José Gama, quero voltar a falar de João Lourenço. Eh, eu vi hoje, publiquei hoje uma matéria onde Raul Diniz que João Lourenço não tem mais capital político porque a sua popularidade no país é muito baixo. Será que tem grande valência estas falas de Raul Diniz? João Lourenço, o seu capital político está mesmo enfraquecido ou ele poderá surpreender a todos nós inovando tanta coisa e volta a ser aquele João Lourenço carismático no início do seu primeiro mandato? Bom, na política, os líderes estão sempre com em períodos que ora a popularidade baixa, ora a popularidade desce. No caso do presidente João Lourenço, logo que ele iniciou o poder na governação, tinha popularidade muito alta, porque tinha um discurso que alegrava as pessoas estavam saturadas daquele sistema de Eduardo dos Santos. Depois o presidente fez um discurso na tomada de posse que muito encantou as pessoas, quando ele dizia que ninguém, algo mais ou menos assim, de que até os poderosos seriam penalizados, ou que todo mundo seria protegido e teria direito à justiça. Mas depois as pessoas perceberam que havia uma certa incoerência nas palavras do presidente, aquilo que ele defendia nas palavras não praticava. Viram que o presidente, no fundo, ainda tinha prometido eleições autárquicas, depois foi fugindo destas eleições autárquicas. Em outras palavras,
embora é desconfortável dizer isso, viram que João Lourenço não é uma figura confiável e de palavras, e as pessoas foram perdendo as esperanças, né? As pessoas foram ouvindo Uhum. relatos de pessoas que tiveram um deal com João Lourenço e depois foram marginalizadas. Vimos o caso do antigo primeiro-ministro Marcolino Moco, confiou no presidente João Lourenço, subiu ao poder, fez críticas, foi afastado. O Fernando Heitor da UNITA apoiou a candidatura de João Lourenço, deram-lhe um cargo, parece que fez críticas, tiraram-lhe de uma forma não dignificante, e tantos outros que foram sendo abandalhados e viram a sua dignidade ir para a rua. E com isso as pessoas viram esses traços todos, né? E perceberam que João Lourenço não é uma pessoa que se consegue confiar em pleno. E isto fez com que a popularidade do presidente baixasse. Mas agora, para se reverter é muito difícil, porque as pessoas têm esses antecedentes, né? Que se foram, Uhum. e está muito presente na mente ainda das pessoas. Ele tem coisas boas, que é um líder corajoso, podemos dizer assim, tem muita coragem, é daquele líder que não se esconde, enfrenta os seus inimigos e adversários. É mais ou menos ao estilo Putin. Se nós o Uhum. país estivesse assim numa guerra, num conflito militar, o João Lourenço seria um líder que iria saber defender a integridade territorial, né? Seria um bom líder militar enquanto o país estivesse a lutar, né? A lutar. Uhum. Mas na questão da gestão política, liderar e ter consensos, ainda está um pouco amarrado aquele pensamento mesmo de sistema de partido único. Precisava se reformar a sua mente, sobretudo. E é aquilo que, volto a dizer, aquilo que o Bonavena diz, que é um eduardismo, estamos no eduardismo, mas sem Eduardo dos Santos. E então, enquanto ele estiver preso no eduardismo, o que é o Uhum. eduardismo? É isso de nomear pessoas nos mesmos cargos, as pessoas antigas, nomear mais velhos de 80 anos para ainda cargos, como fez no Fundo Soberano, onde está Ismael Martins, onde nomear isso aí, Paulo Chiplica, que estão nos 80 anos, para cargos na Unitel, embora que dos Santos fazia isso para as embaixadas, Lourenço faz para as empresas públicas. Então, João Lourenço precisa se libertar do eduardismo. Ele precisa tirar José Eduardo dos Santos de si. Não é só fazer a retaliação contra os assessores do Eduardo dos Santos, contra os filhos. Ele precisa também tirar o Eduardo dos Santos, que vive, o eduardismo, aliás, que vive dentro de si. O sistema de partido único, né, que Eduardo dos Uhum. Santos aperfeiçoou no país. Lourenço precisa de se desfazer disso e se tornar num líder de reforma. Agora, de reformas. Agora, estamos a fim, está no segundo ano de mandato, daqui a nada estamos em 2027, não creio que ele vai a tempo de recuperar a sua popularidade, porque até nós estamos num período em que as pessoas tendem a fugir aquilo que for ligado ao MPLA, à liderança de João Lourenço. Vimos, por exemplo, aqui nas eleições da Ordem dos Advogados, né? Uhum. Houve ali 5 concorrentes e as pessoas fugiram dos concorrentes que estão ligados ao MPLA. Preferiram Uhum. nomear ou eleger alguém que revela-se independente do regime. E quando se fala do Uhum. regime, está-se a falar do MPLA e também do seu líder. Mesmo o MPLA dando sinais que não apoiou ninguém, mas havia, pelo menos no CUNEN, declararam apoio
a um dos candidatos, que é a senhora que concorreu, a única mulher. A senhora é do MPLA, é do partido. A senhora, embora que não concorreu pelo MPLA, ou concorreu de forma independente, mas ela foi presidente do Conselho Provincial dos Advogados de Luanda, mas tomava posições pró-regime ou do interesse do regime. Por exemplo, há advogados como é o caso do advogado Muteca, que defende Lussat, fez críticas ao Joel Leonardo, aos procedimentos de Joel Leonardo, e esta senhora, na qualidade de líder ou de gestora do Conselho de Advogados de Luanda, sancionou este advogado por 2 vezes. Quer dizer, ela saía em defesa, quer dizer, sancionou por o advogado tomar posições públicas contra o comportamento de Joel Leonardo. Isto é o quê? É uma candidatura do interesse do regime, que está a fazer coisas do interesse do partido no poder, do interesse da permanência de Joel Leonardo. Então, as pessoas começam a fugir de tudo que tem a ver com o regime, tudo que tem a ver com João Lourenço. E é importante o presidente refletir. José Gama, esta lista que vence aí para a Ordem dos Advogados, o Benja Satula também apoiou esta lista. Não sei, li em qualquer parte aí nos grupos dos WhatsApps que Benja Satula apoiou esta lista. Mas Benja Satula, ele não é também um incline ao MPLA? Não, o Benja Satula não só apoiou, como concorreu como vice-presidente. Então ele é o vice-presidente agora da Ordem. Ele agora vai ser o vice-presidente da Ordem. O Benja Satula não se reconhece militância partidária, mas ele é um grupo aqui da Igreja Católica, é um grupo muito ligado ao bispado, né, ao clero católico, que está a assumir a liderança da Ordem dos Advogados. E a religião com a política, às vezes, ou se tornam incompatível. E este grupo é um grupo católico, nós notamos aqui, a Igreja Católica tem sido muito crítica ao regime. Olhamos aqui o padre Apolónio, os bispos têm tomado posições anti-regime. Portanto, este grupo que entrou, sendo oriundo da Igreja Católica, muito ligado ao clero católico, estamos aqui diante de uma candidatura, podemos dizer assim, que é anti-regime, porque são eles que têm estado a pedir para que Joel Leonardo possa e deve sentar no banco dos réus para ser julgado dos crimes de corrupção e extorsão que tem estado a ser investigado e acusado pela Procuradoria-Geral da República. Este grupo que tem ido às ruas fazer manifestação a pedir que os advogados, os juízes e todos os operadores de justiça devem estar numa linha em que ninguém é chefe de ninguém, que eles têm estado a tomar posições em termos de defesa da hierarquia dessas estruturas, que devem todas elas serem ou estarem numa posição horizontal, porque conforme está o país, nós temos aqui um Tribunal Supremo que às vezes quer atuar acima da ordem, quer assumir quer dizer, não há ali um consenso um consenso em termos de hierarquia. E esse grupo já saiu às ruas várias vezes, tem movido abaixo-assinados, moções em defesa do Estado de Direito e democrático. Nós entendemos que foi uma
foi uma vitória, foi uma vitória da sociedade civil, foi uma vitória do Estado de Direito e democrático, foi uma vitória da ética, foi uma vitória também de uma justiça social para Angola. E o que nós desejamos é que esta equipa, né, não se desvia dos seus valores, porque pela primeira vez estamos a ter uma liderança na ordem dos advogados que não tem ali uma interferência ou um apadrinhamento do MPLA. O que é que acontece? As outras lideranças, as lideranças anteriores, os bastionários procuravam não entrar em choques com o regime. Por quê? Porque depois de saírem dali, o MPLA dava-lhes cargos junto das administrações de empresas. O primeiro bastionário, Manuel Gonçalves, depois ficou o quê? Ficou administrador e PCA da ENSA. Havia ali o outro Cachimbombo, depois que chegou ali apadrinhado pelo MPLA, depois também ficou, acho que agora está no Conselho, ou andou no Conselho Superior da Magistratura. Tivemos o outro inglês, Pinto, depois foi para o Conselho de Administração de uma seguradora, Nossa Seguro, pertencente ao pai. O único que foi também assim independente, pelo menos não se via ligações ao regime, é o cessante Luís Paulo. Vamos ver agora se também poderão ou não Mas tem um que parece é também deputado, tornou-se deputado, não um mestiço. Não Não, sei se te lembras. este é o Né Gonçalves. Não foi deputado, mas foi PCA da empresa de seguros ENSA. Agora, estas Ok. acomodações pós-ordem criam um espírito que todo mundo agora quer ir para concorrer para a liderança da ordem, porque amanhã ao sair o MPLA, o regime vai os Vai acomodar com cargos. catapultar. Exatamente, por isso vimos aí candidatos pro regime ou do regime antes a irem para esta luta. E veja que estas foram as eleições com mais candidatos. Tinha ali 5 candidatos, 3 deles com histórico de ligação ao regime, um é analista dos órgãos de comunicação social do governo, uma é abertamente do Comitê de Especialidade dos Juristas, um é oriundo do antigo braço militar do MPLA, o outro desconhece minimamente a sua trajetória. Apenas o doutor José Luís Domingos é que tem uma trajetória totalmente desvinculada ao sistema, às grandes famílias. É um indivíduo de Malães que foi para Luanda em 92, fugido da guerra, perdeu os pais, a mãe, fez uma carreira, depois se formou em Direito muito cedo, creio que aos 36 anos já estava formado, já estava até a fazer mestrado, nesse momento está a fazer o doutoramento em Portugal, dá aulas. Quer dizer, que é alguém que veio mesmo da Angola profunda, que não é que fora de Luanda, veio mesmo Isto é alguém que veio positivo. das bases. Isto é muito positivo o que aconteceu, é muito positivo. O país Sim, precisa dessas sim, é realidades. positivo que alguém que esteve nas bases, viveu as amarguras, viveu a guerra na qual ele fugiu e sabe o sentimento das pessoas, daqueles dos pés descalços, né? Já que ele foi para Luanda também numa situação desta, fugindo da guerra, fugindo da pobreza. Portanto, provavelmente, desses candidatos, provavelmente José Luís é o quadro que, pelo menos para este atual contexto que se está a lutar
para a implementação em pleno de um Estado de Direito democrático e de pluralismo, e ele já deu provas, né? Veja que Uhum, em tempos foi quando o grupo de advogados esteve reunido no AMBO, e ele, mais um outro, Sérgio Raimundo, foram os advogados que defenderam que se deveria fazer ali uma moção, né, a fazer uma uhum, chamada de alertão, de alerta a Joel Leonardo. Os outros estavam a fugir, mas estes dois uhum. conseguiram impor a sua agenda, a sua vontade, tiveram esta coragem. Portanto, penso que a ordem, não só a ordem, como a sociedade angolana, vai estar bem entregue nas mãos desta candidatura que corresponde à lista C. E isto é muito importante e vamos ver se o Bem-Aja vai conseguir trazer esta dupla da leadership da ordem aqui para vir conversar conosco. Vamos tentar fazer os corredores para trazer tanto faz Beja, Satula e o novo presidente da ordem, porque a opinião pública aqui, através do Bem-Aja, precisa ter um contacto com estas duas figuras que trazem uma inovação.